Presidenta Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, participantes das redes sociais. Senhora Presidenta, em primeiro lugar, queria agradecer ao senador Ciro Miranda pela oportunidade de nos conceder o tempo no dia de hoje para podermos prestar uma homenagem que reputo extremamente especial desta casa e, ao mesmo tempo, do povo do Amazonas, a um grande cidadão, a um grande homem público e um senador da República que nos deixou há 4 anos atrás. Venho à tribuna na tarde de hoje para falar de um homem que foi um raro exemplo de cidadão e de político que honrou o Amazonas, honrou esta casa e honrou a política brasileira, senadora Marta Suplicy. Refiro-me ao senador Jefferson Pérez, cujo 4º aniversário de sua morte hoje transcorre. Professor formado em Direito pela Universidade do Amazonas e em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, Jefferson Pérez iniciou sua vida pública em Manaus como vereador em 2 mandatos seguidos, de 1988 a 1996. Quando se candidatou vitoriosamente ao Senado, aqui chegando em 1995. E, Presidenta, àquela altura tive a oportunidade, na condição de prefeito de Manaus, conviver com o senador, então vereador, Jefferson Pérez, na Câmara Municipal. Nesta casa, destacou-se pela defesa intransigente da ética como elemento essencial à função pública. Com seus pronunciamentos, que primavam pela veemência e pela tolerância zero com os desmandos dos governos e dos políticos, Jefferson Pérez deixou para a história um legado de correção e de combate diuturno a todas as formas de corrupção. Com isso, agariando o respeito dos seus pares neste plenário e de todas as pessoas que acompanharam a sua atuação parlamentar. Sua atuante presença na tribuna produziu para todos que se interessam pelos problemas do Amazonas, da Amazônia e do Brasil, um extenso conjunto de ideias e de reflexões de extrema utilidade, sobretudo para os jovens que almejam ingressar na carreira política e necessitam de uma referência ética para nela se espelharem. Um de seus projetos, que mereceu justa aprovação do Senado, eleva em 1/3 a pena para agentes políticos de primeiro escalão que cometerem crimes relacionados ao exercício da função. Sua intenção era aumentar o rigor no combate aos desvios no exercício das funções públicas, cujos titulares tivessem poder de autorizar despesas. O projeto considera agentes políticos os chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os titulares dos tribunais de contas, do Ministério Público e os chefes de missões diplomáticas do Brasil no exterior. Jefferson Pérez percebeu que o Código Penal só prevê o aumento de 1/3 da pena para os casos de ocupantes de cargos de segundo escalão da administração pública e pretendia estender esse acréscimo a todos os titulares de funções públicas. Sua lembrança como intransigente defensor da ética e incansável adversário da corrupção se torna mais viva entre nós nestes dias em que o Congresso Nacional se empenha na apuração de denúncias em torno de um dos mais tenebrosos casos de corrupção envolvendo políticos e delinquentes. No primeiro aniversário de sua morte, 23 de maio de 2009, o Senado promoveu sessão especial em homenagem a Jefferson Pérez, quando vários senadores tiveram a oportunidade de exaltar e reconhecer os valores morais e éticos do antigo companheiro e a importância de sua passagem por esta casa.
Nós no Amazonas, também promovemos uma homenagem póstuma a Jefferson Pérez, dando seu nome a um espaço público edificado em área de antiga invasão de palafitas que interferiam nos igarapés de Manaus e Bittencourt, dois tradicionais pontos urbanos da capital amazonense. Promovendo a recuperação do ambiente, a melhoria da qualidade de vida e políticas sociais de inclusão, o Parque Jefferson Pérez, além de oferecer moradia decente para as populações mais pobres de Manaus, permite o conhecimento de um pouco da história política, social e paisagística da nossa querida Manaus, especialmente do período da economia da borracha, seja com a vegetação, o traçado, a arquitetura, a simetria, a simbologia, enfim, de todo um clima que marcou aquele período histórico no Amazonas. Achamos que foi uma homenagem justa a um político que se preocupou, e muito, com o desenvolvimento e o progresso de Manaus, quer como vereador por 8 anos consecutivos, quer como senador da República por 6 anos, ocasião em que aqui debateu vários temas de interesse da nossa cidade. Melhor dito, senhora presidenta, o senador Jefferson Pérez aqui esteve por mais de um mandato. Você me concede uma parte, não? Concedo uma parte a Vossa Excelência, senador Cacildo Maldano. Eu gostaria, quando Vossa Excelência fala que ele esteve aqui por mais de um mandato, eu tinha que destacar, não só porque fomos colegas no mandato aqui no Senado, mas pela presteza dele, pela dedicação, pela correção, pela conduta inabalável. E eu sempre o exaltava, ele era um homem muito literato, uma cultura, senador Eduardo Braga, incalculável. Eu até dizia, olha, Vossa Excelência parece uma biblioteca ambulante, uma biblioteca cultural ambulante. Ele era manso no conversar, mas de uma profundidade extraordinária. Aquilo era um ensinamento para todos nós. Isso deixa saudades. E tive a honra também, quando da comissão do meio ambiente criada nesta casa, e que visitamos, sob a presidência do senador Jorge Viana, vários colegas, e com a presença de Vossa Excelência, visitar também o estado do Amazonas, lá em Manaus, para buscarmos novas saídas em função do meio ambiente do Brasil, das enchentes. Temos também a honra de conhecermos o grande parque, em homenagem a ele, o Parque Jefferson Pérez, que Vossa Excelência, como governador, construiu. Aquelas palafitas lá abandonadas, aquilo no entorno do Palácio Rio Negro, aquilo ficou uma maravilha, virou um oásis de beleza. Eu vi ali um mastro erguido de quase 80 metros, com a bandeira do Amazonas tremulando. Parece que Jefferson Pérez está ali abanando, não só para o Amazonas, mas abanando para o Brasil, lá dos altos. Cumprimento a Vossa Excelência, senador Eduardo Braga. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Cacildo, e ouço o senador Pedro Tax. Eduardo Braga, eu quero cumprimentá-lo e me associar a Vossa Excelência nesse pronunciamento. Eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente o senador Jefferson Pérez, né, um grande brasileiro, um brasileiro amazônico, vamos chamar assim. Aí eu sou do PDT, uma das inspirações para que eu viesse para a política, e notadamente para o PDT, foi este grande brasileiro. Quero cumprimentar Vossa Excelência e dizer que o senador Jefferson Pérez faz falta nesta quadra histórica pela qual passa a República. Parabéns pelo seu conterrâneo e parabéns pela lembrança desta data. Eu agradeço a Vossa Excelência e registro que Jefferson Pérez não só foi um exemplo na relação da coisa pública, na relação com o bem feito, mas também na relação de amizade sincera. Eu ouço, se a senhora presidenta me permitir, eu ouço o senador Cristóvão Buarque para esta homenagem póstuma ao nosso grande companheiro, o senador Jefferson Pérez. Apenas para dizer da minha satisfação de sua fala, lembrando esse grande brasileiro que foi Jefferson Pérez.
tive o privilégio de disputar uma campanha para a presidência da República, tendo como meu vice. E eu confesso que quase sempre eu sentia que a chapa estava na ordem errada. Ele é que tinha que ter sido candidato a presidente. Fico feliz que o nome dele esteja sendo lembrado aqui, como vai ser sempre, porque Jefferson Pérez deixou uma marca que ninguém vai apagar. Eu agradeço a Vossa Excelência e posso dar aqui o testemunho, senador Cristóvão Buarque, da admiração e do respeito que o senador Jefferson Pérez nutria por Vossa Excelência. Quis o destino que seu último discurso, presidente Moca, proferido aqui desta tribuna, poucos dias antes de seu fulminado por um ataque cardíaco, fosse em defesa da Amazônia. Jefferson Pérez ocupou a tribuna para criticar artigo publicado numa edição dominical do jornal norte-americano The New York Times, de autoria de seu correspondente no Brasil, sobre o provocativo título de quem é essa floresta amazônica, afinal. Na matéria, o jornalista afirmava que a Amazônia é um patrimônio muito maior do que apenas das nações que dividem o seu território. Opinião, segundo ele, defendida por um coro de líderes internacionais. Lembrando de François Mitterrand, quando era presidente da França, de Margaret Thatcher, quando era primeira-ministra da Inglaterra, disseram que a Amazônia era importante demais para ser só dos países da região. Jefferson Pérez, àquela altura, disse que essas opiniões jamais ganharam força no cenário mundial. Portanto, concluiu o artigo do New York Times, não deveria ser levado a sério. Apenas para concluir, senhor presidente, no instante em que, comovidos, elevamos nosso pensamento a Jefferson Pérez, desejamos transmitir uma saudação de carinho e de saudade à sua esposa, minha amiga pessoal, doutora Marlidice Pérez, seus filhos Ronald, Rômulo e Roger, e seu neto, Jefferson Neto, e dizer-lhes que o Senado da República continuará no decorrer dos tempos reverenciando aquele que foi um exemplo extraordinário para todos nós políticos e homens públicos, e destas e das futuras gerações. Muito obrigado, querido senador Moca. É muito importante podermos destacar estas memórias, porque, afinal de contas, nós políticos seremos amanhã julgados pelo legado que deixamos e pela obra que fizemos. A principal obra que Jefferson Pérez deixou foi a sua conduta e o seu exemplo de vida. Muito obrigado, senhor presidente.